Eu acho que esse jogo tá com uma cara de prorrogação. Tá com muito cara de prorrogação. E se acontecer pro lado do Atlético de Madrid o que na ida aconteceu pro lado do Barcelona, uma expulsão, algumas decisões arbitrais polêmicas, uma efetividade do adversário fora do normal, o Atlético de Madrid deu 2 chutes a gol, as 2 bolas entraram, um no primeiro tempo que foi a falta, um no segundo tempo que foi o Sorloth. Então eu não diria 50-50. Eu acho que por ter ganhado de 2-0 decidir em casa, a gente tem que assumir que o favoritismo, entre aspas, é do Atlético de Madrid. Agora, eu acho que o Barcelona vai classificar. Porque são coisas totalmente diferentes. Quem é o favorito e quem vai ganhar? Quem é o favorito e quem tu acha que vai ganhar? Por ter ganhado fora de casa por 2-0, decidir na frente do seu torcedor com uma boa vantagem, é claro que as chances estão a favor do Atlético de Madrid. Mas eu acho que o Barcelona classifica. Leva uma prorrogação e na prorrogação classifica. Thiago viu uma análise dizendo que o 4-1 é um sinal que o Barça está aprendendo a jogar sem o Rafinha. O que você acha? Cara, a ausência do Rafinha ela gera 2 problemas. Um desses problemas, às vezes, a gente também tem com o Rafinha. Porque tem noites que o Rafinha também está com esse problema. Vamos começar por ele. A falta de efetividade. Existem lances ali que o Rashford teve que, se fosse o Rafinha, a gente tem uma esperança muito maior de que morreria no fundo da rede. Então, a falta de efetividade é um problema que a gente tem quando o Rafinha não está à disposição. Às vezes, também com o Rafinha à disposição. Vamos convir que o Rafinha tem algumas noites em que ele está pouco acertado de cara para o gol e ele precisa de 3 ou 4 oportunidades para marcar o seu, e às vezes essa terceira, essa quarta oportunidade não vem, ele passa em branco. Só que naturalmente, é muito visível e a gente sabe, ele tem noites desse tipo menos vezes que o Rashford. Então a gente tem muito mais confiança que o Rafinha acertaria. Pode ser que não. Pode ser que o Rafinha tivesse as mesmas chances do Rashford contra o Atlético de Madrid e não fizesse nenhum dos gols do mesmo jeito. Porque ele já teve noites ruins nesse estilo. Mas o normal é que ele aproveitasse pelo menos um. Então a gente tem esse problema da falta de efetividade. O outro problema que a gente tem sem o Rafinha é um jogador a menos para recuperar a bola no campo de ataque e para contribuir no campo defensivo. Porque eu até vejo o Rashford tentar, só que ele não sabe fazer do mesmo jeito. O Rafinha é o atacante que melhor defende no futebol mundial. Com folga. Nenhum atacante defende tão bem quanto o Rafinha no futebol mundial. Tem os que se esforçam tanto quanto. O Luiz Dias, ele faz um sacrifício tático brutal. Só que o Rafinha, ele além do sacrifício, da vontade, da disposição, ele ainda tem a técnica para desarmar. Ele ainda tem a técnica para puxar um contra-ataque. Ele ainda tem a técnica para fazer as interceptações. Então, defendendo, o Rafinha é o melhor atacante do futebol mundial. Aqui eu não aceito debate, é disparado. Porque existem outros que também se esforçam, mas que não chegam no mesmo nível de eficácia. O Rashford se esforça. Eu vejo o Rashford se esforçar com a camisa do Barcelona de uma maneira que ele não se esforçava quando ele jogava pelo Manchester United. Foi um dos motivos dele ter saído do Manchester United. A galera tá falando, mas e o Kane? E não sei o quê. Ninguém. Eu não tô esquecendo um nome ou outro. Eu tô falando porque eu já pensei sobre isso várias vezes, já comparei o Rafinha com muita gente, e o Rafinha ele não tem só a vontade, ele também tem a técnica. O Rafinha sabe desarmar, o Rafinha sabe interceptar, o Rafinha sabe ler para onde o adversário vai sair na hora de driblar. Ele não é só um cara que cobre o espaço e atrapalha, que é o que a maioria dos atacantes faz. Se ele jogar de lateral esquerdo, o Rafinha vai dar conta do recado. Tá entendendo? Vai jogar muito pior do que jogando de ponta, mas ele vai dar conta do recado. Dentre os atacantes é o melhor defensor, com folga. Isso o Barcelona sente falta de uma maneira que não há noite que o Rashford faça melhor. Não tem como. O Rafinha oscila de cara pro gol, tem noite que o Rashford tá inspirado. A gente pode esperar do Rashford uma noite de eficácia estilo Rafinha, mas a gente não pode esperar do Rashford uma noite de sacrifício tático, de capacidade de recuperação do nível do Rafinha. Eu acho que é nisso que a gente mais perde. Pro contexto específico da partida contra o Atlético de Madrid, talvez seja o que menos vai nos fazer falta. Porque a galera às vezes vive uma certa ilusão.
A gente erra um passe no meio-campo, sai uma bola no contra-ataque. E num passe longo nas costas do lateral, gol dos caras. Ah, se o Rafinha tivesse. Não, aí o Rafinha não tinha o que fazer. Porque ele não é o super-homem. Ele não é o noturno do X-Men. Ele não ia conseguir, tá lá na ponta esquerda, um erro de passe acontecer no meio, o contra-ataque ser imediato, ele se teleportar e aparecer na frente do gol pra bola pegar no peito dele. Aí também é loucura. Às vezes a galera exagera. Também, pelo amor de Deus, não é um super-herói. Então, no jogo contra o Atlético de Madrid especificamente, que é uma equipe que pouco vai permitir que a bola pare no seu pé, vai tentar sair com a bola longa muito frequentemente, eu não sei o quanto a gente vai sentir falta do Rafinha pressionando para recuperar a bola na frente. Eu acho que a gente vai sentir muita falta do Rafinha, principalmente na hora de finalizar. Se o Rashford tiver numa noite inspirada, olha o que eu vou falar. Se o Rashford tiver numa noite inspirada, a gente pode acabar não sentindo falta do Rafinha. Se ele tiver numa noite inspirada. Porque já teve noites que a gente não tinha o Rafinha, o Rashford estava inspirado e a gente passou o dia elogiando o Rashford, ao invés de ficar sentindo falta do Rafinha. Já aconteceu nessa temporada. Inclusive em noite de Champions. Mas, a pergunta que me foi feita aqui, eu fiz todo esse preâmbulo para poder chegar na resposta para ela de maneira bem completa, dizendo que a gente ganhar de 4-1 do Espanhol é sinal que o Barça está aprendendo a jogar sem o Rafinha. Cara, se essa vitória por 4-1 de ontem é sinal que a gente está aprendendo a jogar sem o Rafinha, então outras vitórias que nós tivemos nessa temporada também sem o Rafinha, também são sinais de que nós estamos aprendendo a jogar sem ele. Eu não acho que é justo a gente falar que sem o Rafinha o Barcelona não é capaz de competir. Eu acho que isso é um extremo, mas também não é justo a gente falar que o Barcelona, especialmente por conta de uma vitória, já não sente falta do Rafinha. Eu acho que o meio do caminho, a opinião mais moderada, que é como eu costumo manifestar aqui, né? Eu não chego dizendo nem que nós somos os melhores e ninguém vai nos ganhar, e nem chego dizendo que nós vamos perder tudo a qualquer tropeço. Eu sempre tento ser o mais moderado possível. Eu acho que nesse contexto é a melhor opinião que a gente pode ter. O Barcelona hoje sente tanta falta do Rafinha quanto sentiu em qualquer momento da temporada. Mas em vários momentos da temporada não teve o Rafinha e encontrou soluções para vencer as partidas. Vamos ver na terça-feira qual dos cenários vai ser. Vamos ver na terça-feira se pós-jogo a gente vai falar do jogo que o Rashford fez e da remontada histórica que o Barcelona concretizou, ou se nós vamos falar do amistoso de Brasil contra a França, que pode ter sido crucial decidindo a temporada do Barça na Liga dos Campeões, porque foi quando o Rafinha se lesionou. Isso aí só o tempo dirá.